Boa noite, professora Cristina Pires. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos e todas e todos que nos escutam. Nós estamos aqui para o quarto encontro preparatório pré-ENEM, nossa roda de conversa, linguagem, código e suas tecnologias. É um trabalho desenvolvido pelo Uniquilombos Carolina Maria Jesus. Quero agradecer a presença dos nossos colaboradores, parceiros desse projeto, que é uma ação educativa popular voltada para estudantes oriundos das classes trabalhadoras, trabalhadores e filhos trabalhadores, moradores de periferia, mas todos que desejam participar das nossas atividades, que sejam todos muito bem-vindos, porque o nosso sentido aqui é de aquilombar, é educação, direito de todos e por toda a vida. Cristina, é com muito prazer que nós recebemos você aqui mais uma vez, para darmos continuidade às nossas rodas de conversa, falando um pouco sobre os estilos literários. Antes de qualquer coisa, o seu boa noite, saudando aí os nossos estudantes, por favor, só o seu boa noite antes de nós começarmos. Boa noite, professora Magda. Boa noite, Gabriel. Está aqui na nossa técnica, né? Boa noite a todos, todas e todes. Vamos lá para mais um encontro, né? Aqui a gente aquilombando, como a professora Magda falou. Vamos dando sequência aqui às nossas conversas rumo ao Enem. Exatamente. Obrigado também, mais uma vez, a presença, viu, Gabriel? Gabriel é parceiro também aí da equipe, da professora Sandra Freitas, o grupo de extensão da PUC Minas, né, em Belo Horizonte. Agradecemos também a parceria e a presença de Gabriel. Muito obrigada, Gabriel. Por Bom, nada. professora Cristina, nós vamos retomar, antes de entrarmos no tema propriamente dito de hoje, retomar um pouco aí sobre o que nós estávamos discutindo no encontro anterior, falar um pouquinho mais, assim, para finalizar, sobre o estilo romântico, e gostaria que você recapitulasse, professora Cristina, um pouquinho mais sobre o gênero narrativo, a prosa do romantismo, como ele se apresenta, citando para nós aqui os autores e as obras mais importantes desse estilo. Só quero deixar registrado aqui que o estilo romântico é o meu estilo preferido dentro da literatura. Agora eu vou falar, e hoje eu estou muito ansiosa, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o realismo e sobre o meu autor preferido, Machado de Assis. Com ele eu devo toda a honra de ter começado a me apaixonar pela literatura. Vamos lá, a palavra está com você, professora Cristina. Então, gente, dando sequência, nós vamos essa noite para o realismo, mas como a professora Magda pediu, solicitou, a gente recapitula aqui novamente um pouquinho da prosa do romantismo, né? O gênero narrativo no romantismo. Ele se expressou muito em romances, né? A gente falou anteriormente das três gerações românticas na poesia, né? Foi muito forte o gênero lírico, né? O gênero poético e o gênero narrativo, romance. Contos não foi de grande expressividade. Teve também um pouquinho de teatro ali com José de Alencar, mas maciçamente o que nós temos no romantismo são romances mesmo. Eu falei de José de Alencar, né, que é o grande expoente do romantismo brasileiro, mas lembramos também do Joaquim Manuel de Macedo, com A Moreninha, um romance também bastante conhecido, e temos ainda o Bernardo Guimarães com a Escravizaura, né? A Escravizaura que já se transformou em novela por duas vezes, né? Uma vez numa montagem da Rede Globo e outra vez numa montagem da Rede Record, agora já no início dos anos 2000.
Voltando para o Alencar, ele se destacou em todos os formatos, assim, né, digamos, de romances possíveis, tanto no gênero, lá no subgênero indianista, né, ali seguindo a primeira geração romântica do fanismo, né, do endeusamento da natureza brasileira, da figura do indígena, né, o indígena idealizado, que nós conversamos um pouquinho, né, o Peri, a Iracema, né, eles são indígenas idealizados, e aí, né, são importantes o Guarani, que é o primeiro romance dele, falamos um pouquinho também da Iracema, né, é o segundo, né, nesse subgênero ou categoria, né, dos romances indianistas, é também uma indígena idealizada, né, que acaba se envolvendo com o colonizador branco, né, e tendo um romance com ele, né, ali tentando explicar, tanto lá no Guarani como na Iracema, ele tenta explicar ali a fusão, né, das duas raças, da raça branca com a raça indígena. E temos os romances urbanos dele, que também fez muito, muito sucesso no formato de folhetins, como eu expliquei, né, todos em formato de folhetins, que eram publicações por capítulos em jornal, a cada semana um capítulo era publicado e criava aquele alvoroço, né, o pessoal querendo o próximo e tal, aquela, né, como hoje nas séries, né, eu até fiz a comparação com as séries de streamings, que a pessoa vai acompanhando ali, né, por episódios, as pessoas iam acompanhando por capítulos. Claro, a gente fez a observação que isso não chegava para todo mundo, só para uma elite que sabia, era alfabetizada, né, e parte dessa elite, inclusive, nem eram mulheres, o público era muito destinado ao público feminino, mas nem uma boa parte delas ainda não tinha assim esse grau de alfabetização, então eram os pais, maridos, irmãos que acabavam lendo para elas, né? E entre esses romances urbanos se destaca muito Senhora, Diva, A Pata da Gazela, são inclusive porque eles trazem ali um ideal, né, de um tipo feminino ideal, que seria garotas loiras, brancas, de 18 anos, geralmente com 18 anos, pertencentes ali à burguesia que começava a se sobressair, né? Juntamente ali com a aristocracia em torno da corte, começava a surgir a burguesia brasileira, né? Com os grandes comerciantes e, né, se formando ali aquela classe urbana, né? Em plena ascensão, assim, justamente porque nesse momento também tem uma ascensão do capital, né? Não só a produção rural naquele momento é o que dominava, né? De onde vinha o grande sustentáculo assim da economia, mas já uma nascente, né, indústria, porque se a gente for lembrar, era também o início da Revolução Industrial, né? Na Europa, no Velho Mundo, né? E aí, aqui no Novo Mundo, já começam a aparecer as nascentes indústrias, né? O aparecimento de ferrovias, aquela coisa toda. Por isso que é bom a gente pensar sempre em relação ao contexto, né? Então, esses romances do Alencar, eles não só retratavam essa burguesia ascendente, como era dirigido também para esse pessoal, né? Que se identificava ali naqueles enredos. Ele vai mostrar muito ali como que, né, eram aqueles casais apaixonados, casavam e tal,
mas havia muito de interesse naquilo tudo, né? De juntar fortunas, de manter ali a classe social, né? Que unir e fortalecer aquela classe que começava a emergir, né? A fazer presente na sociedade. E o Joaquim Manuel de Macedo não foge a isso também, com a Moreninha, né? O Bernardo Guimarães, que é um autor mineiro, ele já desloca um pouco, né? A história da escravizaura, ela já não se passa nesse ambiente urbano, ela se passa numa fazenda, né? Mas não menos foge do paradigma romântico, né? Que é aquela coisa da heroína sofredora e tal, que tem um grande amor e aquele amor salvador, né? Vem libertá-la e tal. Há que se lembrar que a Isaura era uma escrava branca, né? Na verdade, assim, ela era uma escrava, uma mestiça, né? Ela era filha de é, mestiços e foi ficando bastante clara a pele e tal, e era considerada uma escrava branca, né? Ela não era liberta porque os seus senhores nunca a alforriaram. Ela, apesar de viver ali na fazenda e tal, como até a senhora, né, a sinhá, era madrinha e tal, e considerada como uma filha, mas de fato ela nunca foi alforriada, nunca foi liberta e tal, e passa por todos aqueles tormentos. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem o enredo da escravizaura, até chegar o príncipe encantado, digamos assim, né, que a liberta, né, salva de todos aqueles tormentos e tal. E a parte legal é que todos os escravizados da fazenda também são libertados, né, juntamente com a Isaura. Foi um folhetim de bastante sucesso. E depois, Foi, quando ele foi, passa passa para a televisão, é de grande sucesso também, né? A, a Escravizaura, enquanto novela, ela é conhecida em mais de em 40 vários países no países, mundo. exatamente. Grande sucesso. Inclusive, ela teve remake, no remake. Foi a primeira versão, depois a segunda versão. Já tem, Isso. eu não sei dizer quanto tempo, mas Aham. essa novela ela foi realizada por duas vezes, né? Sim. Foi muito, muito Sendo que sucesso. a versão da Rede Globo é a que se aproxima mais do texto escrito, do romance, né? Ela, com algumas modificações, inserções de outros personagens, mas é a que mais se aproxima. A da Rede Record já se distancia um pouco, né? Ela mantém, digamos assim, o núcleo do enredo, mas ela se distancia um pouco se distancia bastante do texto original, do Bernardo Guimarães. Teve outros autores, mas não tão relevantes quanto esses três, né? Que a gente está discutindo aqui. Então, é bom sempre guardar isso, que o José de Alencar é o grande expoente do romantismo brasileiro, né? Inclusive pela quantidade de textos, né? Foram muitos textos. Eu citei alguns aqui, mas tem muito mais romances, né? E peça de teatro, como eu falei. Se não me engano, são 3 peças de teatro escritas por ele. Isso é importante, é uma informação muito importante, porque é, além de estarmos aqui discutindo cada contexto, né, desses Uhum. estilos de época que aconteceram, é bom também saber, dentro de cada contexto desse, Isso. o autor que se destacou, suas obras e tudo mais, porque isso será cobrado de alguma maneira, Então, né, dentro desse concurso, né? falamos da Embora nós Maria não estamos só Firmina dos Reis, nossa primeira romancista mulher e negra, né? É a única negra. mulher que aparece aí no meio desses escritores, mas infelizmente a Maria Firmina, como a gente falou, ainda não é estudada no ensino médio, não é cobrada no Enem, mas vale a pena
que todo mundo saiba, né, que a gente comece aí já desde o ensino médio a saber da existência, né, dessa mulher de vanguarda, extremamente atuante, né, que foi professora, criou escolas, inclusive escolas mistas, que nem existia, né, escolas eram Exatamente. para os homens, ela funda escolas mistas e o mais interessante, no interior do Maranhão, no interior do Nordeste, assim, em um local recôndito, né? Então é sempre bom lembrar da Maria Firmina dos Reis, embora ela não seja cobrada para o Enem, Apareça. né? É o que é uma pena, Exatamente. mas é nosso dever aqui mencioná-la, né? Porque ela É. existiu de fato, a Magda até mostrou o Úrsula, né, na semana passada. Sim, Ela deixou sim. todo um trabalho. Hoje em dia, ela é estudada na universidade, né? Ela tem sido estudada e cada vez tem se descoberto mais trabalhos da Maria Firmina. E nós queremos que Maria Firmina, assim como outras mulheres negras, intelectuais negros, elas sejam lembradas por todo o legado, né, Cristina, que as Sim. mulheres nos deixaram. É Uhum. muito importante falarmos de Maria Firmina. Nós já falamos aqui no Uniquilombo sobre ela, no mês internacional da mulher, destacamos a figura dessa mulher como uma das pioneiras também, uma pessoa que preocupou-se com a democratização da educação, um contexto em que não se acessava o direito ainda à educação. Educação, direito de todos, formalizado, está na nossa Constituição de 1988. Mas, naquele momento em que essa mulher, é, com, a sua, com a sua formação, com toda a sua, com o seu viés de democratização do conhecimento, foi uma pioneira. Fundou uma escola, se preocupou com a alfabetização, se preocupou em levar conhecimento para as pessoas, principalmente aqueles que não tinham acesso à leitura e à escrita, aquele contexto onde Maria Firmina viveu. Nossa iniciativa do Uniquilombos nos lembra muito desses momentos, dessas mulheres e outras também que, paulatinamente, nós iremos retomar todo esse processo, né? A gente não tem condição de fazer um estudo mais aprofundado, mas nós esperamos também que os nossos pesquisadores nas academias possam nos ajudar a elucidar o nome de Maria Firmina e outras mulheres também, outros homens também, que têm responsabilidade muito grande por estarmos aqui hoje, porque a história não é única, a história é feita de homens e de mulheres. Isso é muito importante. No Uniquilombos nós temos esse compromisso, né, professora Cristina? Além de trabalharmos aqui conteúdos preparatórios para as provas que vêm de vestibular, seja no ensino médio, ou mesmo quem está almejando aí chegar até ao curso superior, nossa preocupação também é de uma educação antirracista, antissexista, uma educação que se preocupe em demonstrar também os sujeitos que fazem parte da construção da nossa história. E todo momento que nós estamos discutindo aqui, falando um pouco sobre a literatura, falando um pouco por quê? Nosso tempo aqui é curto, nós falamos pouco, é muito mais do que nós estamos falando, mas o pouco que nós estamos falando, nós temos a alegria de dizer que nós estamos indo nos pontos centrais que nós acreditamos. Exatamente isso, que é falar da literatura no contexto mais abrangente. Eu fico com muita vontade para dizer que é, nossos estudantes, aqueles que terão acesso a essas rodas de conversa, estarão muito bem assessorados com o conhecimento que nós estamos aqui trocando com esses estudantes. É uma troca que nós estamos falando. E eu estou muito ansiosa para ouvir você, professora Cristina, falar um pouquinho sobre realismo. Mas antes disso, dentro da sua fala inicial dessa roda de conversa de hoje, uma coisa que nós não podemos esquecer sobre todo o contexto que se dão essas transformações. Você falou aí um pouquinho sobre o processo de industrialização,
o romantismo é uma tendência que ela é muito forte no contexto brasileiro. Nós acabamos de falar aí de um livro, de uma obra muito importante de José de Alencar, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para nós, quando é que que o romantismo ele começa a decair? E como que surge essa nova tendência do realismo dentro do nosso contexto, né, da literatura, que também é uma questão histórica, obviamente. Quando é que começa a decair? A gente percebe que tem uma força muito grande. É, José de Alencar, você falou semana passada, no encontro anterior, sobre Castro Alves. Como é Sim. que é? Como é que isso começa a decair, que vai surgindo uma outra tendência? Como é que aconteceu isso? Então, Magda, é sempre interessante, né, a gente lembrar que as coisas elas vão se dando ao mesmo tempo, né? Sim. A gente faz esses cortes com a finalidade didática, esquemática, né, para uma melhor compreensão. Mas as coisas elas estão interligadas e elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que hoje a gente já adota assim um pensamento sincrônico em relação aos acontecimentos, né? Os novos paradigmas históricos eles têm um olhar sincrônico sobre o mundo, porque as coisas vão acontecendo simultaneamente, sincronicamente. Essa ideia aí, um depois outro, outro, é um esquema, esse esquema linear é só com a finalidade didática mesmo, né? No Uhum. mundo concreto, na vida real, as coisas acontecem tudo junto e misturado, né? Tudo interligado. Entre os escritores, e é assim com tudo, né? A gente é na história, e não seria diferente na literatura, porque o jeito como a gente está estudando aqui é como os manuais de história literária dividiram as expressões, né? Os estilos literários que foram aparecendo durante os séculos, né? As expressões artísticas que foram aparecendo durante os séculos, né? Que nos precederam. Então, mais ou menos, se por ali, né, em meados do século XIX, o romantismo, como eu falei, ele começa lá como marco inicial, mas assim, é para fins de estudo, né? No Brasil ele começa em 1839, aí vai ali as gerações, o Gonçalves Dias, né? Aí vem o Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, são os chamados os ultrarromânticos, né? Aqueles cultores da morte, da idealização extrema das mulheres, né? Aí vem a terceira geração, onde a gente destacou a figura do Castro Alves, mas também do José do Patrocínio, né, com a poesia condoreira. E por que que o romantismo começa a decair justamente quando essa terceira geração já está em alta? E quando aparece ali a figura também do Manuel Antônio de Almeida, como eu falei, né? Que se o Alencar inaugura o romantismo, o Manuel Antônio de Almeida, ele enterra o romantismo, né? A memória de um sargento de milícias, e veja bem, pessoal, não é a milícias como a gente conhece hoje, não, tá? É, É bom esclarecer, né, eram as professora guardas do Cristina? imperador, né? Eram as guardas que saíam às ruas, claro, para fazer a segurança pública, mas não eram como a gente ouve falar hoje, não, por favor, não confundam, né? Ele tem os elementos ali românticos, né? Que é o amor romântico daquele casal que se conhece, se apaixona e tal, representados ali por Leonardo e Luizinha, que são os protagonistas e são, curiosamente, os únicos que têm nome no romance, porque o restante dos personagens é assim, é o padrinho, a comadre, o vizinho, não tem nome definido. É um romance muito interessante, muito peculiar, como eu já falei aqui, né? Se voltando para
é um romance muito urbano, mas ele se volta para as classes baixas do Rio de Janeiro, né? E vai construindo ali toda uma. É importante demais as memórias de um sargento de milícias, porque a gente consegue entender boa parte ali da formação das periferias, os hábitos da classe baixa, porque também ao lado dessa classe burguesa vai se formando uma classe baixa ali, a classe trabalhadora, né? De vendedores, de pequenos prestadores de serviços, e por aí vai. Então, o Manuel Antônio de Almeida, ele começa a enterrar o romantismo ali. Mas por quê? É aquela coisa que a gente já vem falando desde dos primeiros encontros. O contexto histórico impacta muito, o contexto social impacta nas artes, né? E a literatura como uma arte, ela é impactada por ele. Ao mesmo tempo que as artes também impactam o contexto social, né? Então fica aquela troca. É uma retroalimentação, é uma via de mão dupla. O que está acontecendo ali naquele momento? A efervescência abolicionista, né? E isso no Brasil. Já estão se formando ali a gente falou do Castro Alves, do Patrocínio e de uma série de intelectuais, Joaquim Nabuco, que a gente não pode esquecer dele, e muitos intelectuais engajados na luta anti-abolicionista. Abdias O, do Nascimento, professora Cristina. Nós podemos oi? lembrar do Abdias do Nascimento, Não, o Abdias já no século XX, Magda. século XX, né? Ah, sim, Século desculpa. XX. Desculpa, Ele. rapaziada. Não, tudo bem. Então, assim, já está se formando o Brasil esteve na Guerra do Paraguai, né? Saiu, entre aspas, vitorioso, porque, assim, foi uma guerra desigual e injusta, né? Massacrou o Paraguai, mas saiu extremamente endividado, né? Altamente endividado. Então, aquilo ali já vai criando um, uma fermentação, né? Para que novos olhares, novos pensamentos comecem a emergir, né, daquela situação, reflexões sobre como que está aquela situação, né? Esse grupo de intelectuais que fomentavam ali os ideais abolicionistas e republicanos começam a se posicionar muito fortemente, né? A gente tem aí a voz do Castro Alves, a voz do José do Patrocínio, muito veemente, muito fortemente, através de jornais, através de debates públicos. Então, isso vai trazendo uma modificação no olhar. Enquanto isso, lá na Europa, o romantismo também começa a cair por terra. Por quê? Eu falei da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, nesse período, estava o quê? Bombando. É aquele momento em que os trabalhadores praticamente moram dentro das fábricas, trabalham 18, 20, 22 horas, né, sem parar, e aquela coisa toda, né, começam a morrer trabalhadores às pencas. O capitalismo começa a se erguer com força total, né, o mercantilismo deixa de ser o sistema econômico, né, aquele sistema comercial de trocas e tal, e começa a surgir o capitalismo industrial nesse período aí. Então, lá na Europa começa a declinar também. As pessoas começam a se afastar daquilo, sabe? Falando, não, que é isso? A gente fica só falando de sonho, fantasia, amorzinho romântico para lá, para cá, sonhando com o cavaleiro da Idade Média. Não, tô fora. Não é nada disso, não. Vamos trazer para os textos, né, a representação do que está acontecendo agora, dessas desigualdades todas, né? Entra aí, aparece quem? O Karl Marx, né? Com o pensamento dele sobre a sociedade capitalista, a sociedade de classes. Aquelas classes que começam a se formar ali, né? O grande livro dele, né? Que é o Capital, vai aparecer Capital. justo nesse período aí, né? Na década de 60 do século XIX.
Então, as coisas vão se transformando. E o primeiro romance realista que aparece, e a França é que capitaneia essa movimentação antirromântica, né? E como eu Uhum. falei anteriormente, sempre um estilo de época está reativo ao anterior, né? E em algum lugar, algum país, há uma reação. Então, se a Alemanha foi o berço assim do romantismo, né? E depois espalhou para a Europa, o restante da Europa, a França foi o berço do realismo, Do novamente lá, realismo, né? E resgatando sim. a tradição iluminista, a tradição revolucionária, eles né, se contrapõem violentamente diante daquele contexto terrível de exploração, né, da classe trabalhadora e das imensas desigualdades que se criaram ali, e como se tivesse sido perdida a Revolução de 1792, né, a Revolução Francesa. Aí os intelectuais têm essa reação, né, extremamente contra o romantismo. E aparece o primeiro romance romântico, que é o Madame Bovary, de um escritor chamado Gustave Flaubert, né, onde ele vai criticar muito a burguesia, os valores burgueses, essa coisa de sonho e fantasia, né? A personagem, a Madame Bovary, era uma mulher muito influenciada por folhetins, sonhava né, com o príncipe encantado, era casada, mas era infeliz, ela comete uma traição, né, ao marido e acaba depois se arrependendo profundamente disso, né, e fica naquela sonho, naquela ilusão. O amante também depois não quer mais saber dela e ela acaba morrendo tragicamente, né? Ela se envenena. Então, o Flaubert ali criticando esses valores burgueses, né? Condenando ali aqueles pressupostos do romantismo. E aí, rapidamente, também se espalha para a Europa, chega em Portugal, o realismo em Portugal também foi muito forte, uma reação muito violenta contra os valores da burguesia, contra valores da Igreja Católica, né? Aparece quem? O Eça de Queiroz, né? Com uma ironia muito forte, romances assim muito sarcásticos, pondo abaixo toda essa construção romântica, né, que dominava a sociedade. Mostra, não, olha, tem desigualdade social, tem isso, tem aquilo. E isso chega aqui ao Brasil também, né? E no caso da gente, o que se apontava ali era a questão da escravização, que era Sim. tão terrível quanto ao que estava acontecendo na Europa com os trabalhadores que tinham que viver dentro das fábricas, né? Morrendo ali de pneumonia, de tudo quanto é doença terrível, trabalhando nas minas de carvão para alimentar as locomotivas que iam levar mercadorias para outro canto, sabe? É essa roda capitalista que começa a girar e a literatura vai não só representando ela, como se contrapondo também. Então, o romantismo começa a decair fortemente. E o que acontece no Brasil, né? Esse humus todo que eu falei, né? Esse substrato todo próprio para o aparecimento de um novo pensamento, se destaca um moço, um rapaz ainda muito jovem, um homem negro, nasceu no Morro do Livramento, era filho de um ex-escravizado, né, um escravizado alforriado, e de uma lavadeira portuguesa, né, que eram agregados de uma família muito rica, de um senador, moravam numa chácara no Morro do Livramento, é, e nasce, né, em 1839, esse garoto, que depois seria esse rapaz, que inauguraria o realismo no Brasil, né? Já pegando ali ele, né, o romantismo já meio morto, né, já quase morto pelo Manuel Antônio de Almeida,
o Machado de Assis ainda não tinha 30 anos quando lançou o Memórias Póstumas de Brás Cubas, De Brás Cubas. em 1881. Essas ideias todas ali que eu falei, né, vinham fermentando. O Machado de Assis faz parte desse grupo intelectual. A trajetória dele é uma trajetória muito interessante, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Em 1881 aparece o nosso romance inaugurador do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você quer que eu dê continuidade falando um pouquinho sobre o Machado de Assis e depois entra um Eu pouquinho gostaria, você já entrou na minha segunda questão, que Então, seria falar um pouco, você já falou, né? uhum, Qual foi a obra que inaugurou o realismo no Brasil e qual foi esse autor? pois é. Então, Então, além das obras, além do Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais atentamente para esse, quais outras obras de Machado de Assis a gente pode destacar também nesse cenário desse início de um novo estilo de época? Achei muito importante, fiquei prestando muita atenção aqui, como que isso está linkado com o contexto histórico como um todo. Nós já falamos isso isso, outras vezes, mas é bom chamar a atenção dos estudantes para este aspecto, a questão de que a gente faz uma separação didática, mas os fatos históricos, eles estão intimamente relacionados com toda essa transformação de pensamento, a chegada de novos autores, como eles vão se posicionar em relação ao que eles estão observando da nossa sociedade. E Machado de Assis, ele traz isso com muita pulsão dentro dos seus textos. É um autor brilhante, um orgulho muito grande saber que Machado de Assis é um brasileiro e como que ele colaborou com a nossa história também, além da literatura, uhum. a história do nosso país, né? O olhar de Machado de Assis. Então, eu vou falar um pouquinho do Machado de Assis porque merece ele Importante ser demais, destacado, merece. né? Assim como a gente destacou o José de Alencar, o Machado de Assis é um escritor genial. Ele é considerado um dos maiores escritores em língua portuguesa, né? E em 1995, o pesquisador estadunidense, o Harold Bloom, escreveu um livro chamado Cânone Ocidental. O cânone a gente já falou aqui, né? São aqueles autores que são destacados pela sua obra, né? São chamados autores canônicos. Eles começam a pertencer digamos assim, são grandes expoentes da literatura, das artes de todos os tempos. Então, ele destaca como o único escritor brasileiro o Machado de Assis, né? E o destaca Maravilha, também que como o honra. maior escritor negro de todos os tempos. Como eu falei, o Machado de Assis, ele era filho de um ex-escravizado, né, já alforriado, e de uma lavadeira portuguesa, que eram agregados né, na casa de um senador, de uma imensa chácara no Morro do Livramento. Ele nasceu lá. Ele foi alfabetizado, porque a senhora, a esposa do senador, se tornou madrinha dele, né? Esses agregados eram empregados da família. Eles, vejam bem, eles não eram escravizados mais porque o pai era alforriado, né? E a mãe era lavadeira, ela lavava as roupas da casa e tal, eram empregados da família e viviam lá, né, com o filhinho que nasceu. Ele foi alfabetizado e viveu algum tempo com essa família. Só que a madrinha morreu, a senhora, o primeiro morreu o senador, né? E a senhora continuou ali com seus empregados e tal. Ela tinha um filho único só que aí, posteriormente, ela morreu e o filho começou a lotear a chácara. Era algo tão grande, tão imenso, era um latifúndio urbano, que ele começou a lotear a chácara
pediu que os agregados deixassem o local, né? Aí os pais do Machado se mudam com ele, ainda mais ou menos aos 7 anos de idade, 8, para o bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. O pai dele continuou exercendo profissão de jardineiro, o pai dele era jardineiro lá né, na primeira residência. Ele continuou exercendo né, trabalho de jardineiro e tal. A mãe dele veio a morrer, ele continuou morando com o pai, depois o pai casou de novo, a madrasta gostava muito dele, ele continuou, mas o pai depois em seguida morre, fica só ele e a madrasta. Então, ele começa a trabalhar, ainda garota ali para ajudar, né? A madrasta, ela era doceira, e na rua deles foi morar um padeiro francês. Então, o Machado de Assis foi trabalhar nessa padaria e começou a aprender francês com esse padeiro, né? Então, ele já era alfabetizado e ele aprendeu com o padre que ia lá naquela chácara um pouco de latim, com o padeiro francês ele aprendeu um pouco de francês e ele ia aprendendo as coisas, né? E aos 17 anos ele resolve procurar emprego no centro da cidade. E o primeiro lugar que ele vai ele bate a porta de uma tipografia, de alguém que a gente já falou aqui também. Era um tipógrafo também afrodescendente, o Francisco de Paula Brito, né, considerado o nosso primeiro grande editor, né? Ele tinha uma tipografia. Eu falei que, né, ele também era amigo dos abolicionistas e tal, e ele emprega o Machado de Assis, que se transforma num excelente tipógrafo. E por conta dessa dedicação enorme, né, e ele vai lendo ali, a tipografia é a mãe da gráfica, né, a avó da gráfica de hoje. Eram onde impressos os livros e jornais. E o Machado vai lendo loucamente, aprendendo um tanto de coisa, além de ser um excelente tipógrafo, né? Aí o Paulo Brito até reconhece que ele poderia ir mais longe e indica ele para trabalhar na imprensa nacional. E ele vai trabalhar lá. E ele fica amigo de muita, muita gente, né? Ele passa a ser amigo desse grupo de abolicionistas. O Manuel Antônio de Almeida, lá, o enterrador do romantismo, é chefe dele, olha que coincidência, né? E incentivam muito a escrita dele. Antes dele escrever o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele havia escrito romances românticos. Ele começa escrevendo poemas ali por volta dos 20 anos e tal, ainda lá na tipografia do Paula Brito, né? Ele é ali influenciado ainda a segunda geração romântica, ele escreve aqueles poemas bem ao estilo romântico mesmo, né, das mulheres idealizadas e tal, mas assim, não chega a fazer sucesso nenhum, né? Quem bombava mesmo eram os outros autores que eu falei, né? E que a gente falou lá atrás, né? O Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, ele não chegou a emplacar nada. Depois ele partiu para os romances. Também não fez lá muito sucesso. Embora os romances dele, inclusive o último, o romance Helena, né, que é considerado da fase romântica, ele já não tem muitas características românticas. E o Manuel Antônio de Almeida nota isso. Ele já está lá trabalhando na imprensa nacional. A imprensa nacional era a imprensa oficial, né, do Império. É por onde saíam ali os comunicados, é o jornal oficial da nação, né? Aí o Manuel Antônio de Almeida falou, olha, você deveria, você não tem identificação com esse tipo de escrita. Você deveria mudar o seu estilo, né? E colocar para fora outras coisas que você já gosta de comentar, discutir, escrever. Porque, ao mesmo tempo, ele começou também a escrever para jornais, embora fosse com pseudônimos. Mas ele já ali também, na efervescência daquela coisa abolicionista, já se posicionando contra
várias coisas erradas que ele via na sociedade e tal. E o incentivo maior dele aparece mesmo é quando ele conhece a Carolina de Novaes, com quem ele casaria, que é uma portuguesa, era irmã de um amigo dele, ela morava em Portugal, esse amigo morava no Rio. Só que o amigo adoeceu e a irmã veio cuidar. Aí quando eles se conheceram foi assim um amor louco, né? Eles viveram 35 anos, eles só se separaram porque a Carolina morreu e logo em seguida ele morreu também. Aí ela incentiva muito, né? Ela fala, não, não, lá em Portugal o realismo está bombando, e eu acho que você deveria seguir por esse caminho. E aí que aparece o Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, que é considerado the best, né? É um dos romances mais importantes da literatura brasileira e da literatura ocidental. Aí agora eu vou falar um pouquinho do Memórias Póstumas, porque ele já caiu muitas vezes no Enem, já caiu várias vezes, Sim. né? Então é sempre bom saber um pouquinho do enredo, né? O Memórias Póstumas, ele já começa super diferente. Além do que ele é um livro Professora vanguarda. Cristina, posso só interrompê-la só um Pois minutinho? não. Porque é importantíssimo só destacar um pequeno ponto aqui, dadas as características desse trabalho que nós desenvolvemos com as comunidades periféricas, que é o Uniquilombos, só lembrar, e você já falou muito bem sobre Machado, o lugar onde Machado de Assis nasceu, no Rio de Janeiro, é um local considerado uma zona periférica. Eles falam, inclusive, quem pesquisar aí pelo Google vai ver a região, um acidente geográfico que fica entre o Morro do Providência e mais Isso. outra localidade, que não vem assim Uhum. muito ao caso. Mas o que eu quero destacar aqui também, mais uma vez, é o que se trata essa representatividade de Machado de Assis, um homem negro, filho de pais, né, que teve uma relação próxima aí com a escravidão. Sim. E esse menino, Machado de Assis, teve acesso à escola na sua infância porque alguém também acreditou nele e que nós queremos dizer exatamente isso, que nós acreditamos em vocês, que está nos ouvindo, que está participando dessa roda de conversa. A representatividade de Machado de Assis para o povo brasileiro, para a população negra, é muito importante. Machado de Assis começa a escrever coisas sobre a vivência dele, o olhar dele sobre a comunidade, sobre a sociedade da qual ele pertencia. E Cristina vai falar daqui a pouco sobre Memórias Póstumas. É um choque de realidade que Machado de Assis dá para os seus Uhum. leitores. Eu, Sim. quando li Machado de Assis na minha adolescência, no ensino médio, na Rede FUNEC, aqui em Contagem, Minas Gerais, Brasil, onde eu estudei. Hoje eu sou professora da rede pública aqui em Contagem. Fui estudante da rede pública também a minha vida inteira e tive contato com as obras de Machado de Assis. O destaque para Memórias Póstumas foi no ensino médio. Eu acho que foi a partir dali que eu comecei a ter uma relação diferente com a escola. Quando eu li Machado de Assis, eu percebi que esse autor dialogava com as minhas vivências. Eu comecei a entender melhor, a me situar melhor no mundo. O que isso representava para mim? Um homem negro que estava falando para uma menina negra da periferia. E foi um encontro maravilhoso. Machado de Assis, meu livro de Machado de Assis é meu autor de cabeceira, é Uhum. o meu grande autor. Orgulho, Cristina, estar podendo falar um pouco sobre Machado de Assis aqui. Gratidão. Espero que os estudantes que terão acesso a essa roda de conversa guardem essa mensagem para sempre. A importância que Machado tem para nós, moradores das periferias. Obrigada, desculpa interrompê-la, professora Não, Cristina. é isso mesmo. O Machado de Assis é um caso extraordinário, assim, que essas coisas devem ser destacadas, sim.
E o Memórias Póstumas, ele é um livro extraordinário porque ele já traz elementos, ele é um livro muito vanguardista, porque ele traz elementos que hoje, que só no século XX, né, na contemporaneidade, seriam explorados. E é a questão é um romance fragmentado, ele não tem aquela linearidade, assim, de começo, meio e fim. Ele é todo misturado, é isso que eu falei, de um pensamento sincrônico, né? Ele é calcado em lembranças, ele é montado, né? A partir de lembranças. Então, essas lembranças se misturam. Ora são lembranças da infância, ora são lembranças daquele momento atual do narrador, ora são lembranças da juventude. Então, assim, ele já começa muito doido. A história, né, é narrada por um defunto. Não é um narrador em terceira pessoa contando sobre alguém que já morreu. Não, é o próprio. Né? Ele fala que, né, eu já morri e vou contar a minha história. E ele começa dedicando o livro aos vermes que comeram as carnes dele, né? Já começa assim cheio de sarcasmo e ironia. Então lá vai, né? O Brás Cubas é um dos personagens mais odiosos de que a gente tem notícia, né? Aquela pessoa horrível. Ele é horrível mesmo. Ele é um fracasso de ser humano, né? E ele vai contando toda a trajetória ali dele de fracassos, só que não se engane, leitor, apesar disso tudo, eu ainda saio por cima da carne seca de todas essas histórias horríveis, né? Então, quando ele era criança, ele tinha um apelido de Menino Diabo. Ele fazia o escravizado, o Prudêncio, de cavalo. Ele colocava mordaça e aqueles arreios, né, que põe no cavalo, e montava nele e saía chicotando, esporando, como se ele fosse um cavalo. Tem uma outra passagem, né, de quando ele era criança, ele tenta lambiscar o doce lá que a escravizada estava fazendo lá na cozinha, ela não deixa, né? Aí ele, com raiva, por vingança, ele cospe no tacho, joga folha e graveto dentro, né? Além de dar uma pedrada na cabeça dela. Então, e sem falar que depois ela foi duramente castigada, né? Pela mãe dele, quando viu o tacho de doce, né? Naquelas condições, a escravizada é duramente castigada. Outra vez, ele também denunciou a vizinha, né, que estava tendo um caso de adultério. Então, assim, causou o maior tumulto na outra família. Ele era, assim, uma criança insuportável, imprestável, né? E os pais não achavam graça naquele tudo que ele fazia. Então, o Brás Cubas vai crescendo aquela pessoa sem nenhum limite, sem nenhum, né, sem nenhuma compaixão, sem nada. Aos 18 anos, ele conhece, e ele continua do mesmo jeito, né? Aos 18 anos, ele conhece uma prostituta de luxo, se apaixona loucamente por essa mulher e passa a sustentá-la, né? Aí ele gasta um dinheiro lerdo da família, dá o maior desfalque assim, na família e ainda recebe um pontapé, né? A mulher vai embora, some da vida dele. O pai, desesperado, manda ele estudar em Coimbra. A gente já falou aqui, né, que os filhos da elite brasileira iam estudar em Coimbra, né, estudar em Portugal, porque ainda não tinha as faculdades aqui, né? Ainda estava em processo de criação, aquilo que eu falei do Dom João VI, né? A criação de universidades. Aí ele manda ele estudar em Coimbra, inclusive para ver se ele se consertava, né? E deixava longe dessa mulher.
Aí lá ele continua uma vida louca. Ele não estuda, não faz nada, ele passa o tempo na farra, bebendo, gastando a doidada. O pai desespera, traz ele de volta. Só que ele consegue comprar o diploma de direito, né? E volta para cá, tirando onda, assim, falando aquelas frases assim poladas, né? Como se ele fosse um grande advogado. Aí o pai pensa assim, opa, ele se consertou, né? Vou tentar colocá-lo na política. Só que ele fracassa também. Ele coloca ele como deputado, mas a lei que ele inventa de fazer é de diminuir o tamanho dos bonés dos soldados. Aí é um fracasso assim, total, ninguém tem nenhum interesse. Os outros deputados, não, coisa absurda, esse cara é louco, tal, não sei o quê. Aí ele sai da política. Aí a mãe morre. Aí ele realmente ele gostava da mãe, ele ficou muito abalado, foi para a fazenda, lá onde, né, ele passou a infância. Lá na fazenda ele conhece uma segunda mulher, chamada Eugênia. A primeira mulher chamava Marcela. Aí ele conhece a Eugênia, né? E apaixona também. Só que aí ele começa a perceber, a Eugênia era vizinha da fazenda, né? Era filha lá daquela mulher que ele tinha denunciado por causa de adultério, etc. Aí ele apaixona com a Eugênia. Só que toda vez que ela ia recebê-lo, ela estava sempre sentada, bordando, costurando e tal. Aí um dia ela esquece, levanta, começa a andar. E ele vê que ela era manca. Aí ele pergunta: Ué, o que que você tem? Você se machucou? Aí ela fala: Não, é porque eu tenho uma perna menor do que a outra, por isso eu manco. Na mesma hora, ele se afastou da Eugênia e volta correndo para o Rio de Janeiro, né? Para a corte. Então, assim, se vê que ele é um cara bastante preconceituoso, né? Ele dispensou a moça por ter um problema na perna, né? Ainda que bem pequeno, mas assim, já mostrando todo o preconceito dele. Né? Tem até a frase famosa, que sempre nos estudos sobre o Memórias Póstumas sempre se destaca, né? Ele pergunta, nossa, por que Bela se manca? Por que manca-se Bela? Que absurdo, não, e vai e foge da mulher. Vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele conhece uma terceira mulher, a Virgília, né? E se apaixona loucamente. Aí o pai pensa, não, com essa aí agora vai dar certo, vai casar, vai endireitar a vida. Só que não. Aparece um pretendente todo certinho na vida, político, que deu certo e tal, não igual a ele. Aí a família casa a Virgília com o outro cara, o Lobo Neves. Aí ele também desespera, né? Lá para frente ele acaba virando amante da Virgília e tal, mas assim, ela não abandona o marido por causa dele. Então, todo mundo sabia da traição, inclusive o próprio marido, mas também fingia que não via. Ele é um corruptor, além de preconceituoso, ele é um corruptor, porque para encontrar a Virgília, ele compra uma casa é, distante, num lugar distante, num bairro mais afastado, e ele conhece uma senhora que é pobre, está passando necessidade, ele fala, ó, você vai morar nessa casa aí, eu vou te ajudar, vou te dar uma grana e tal, mas você não fala nada para ninguém, dos nossos encontros e tal. Eu vou trazer aqui uma mulher sempre e você não fala nada para ninguém. Então, assim, a senhora fica arrasada com aquilo, mas acaba cedendo, né? Porque precisava do dinheiro. Então, assim, ele é preconceituoso, corruptor, na infância foi uma criança cruel. Ele tenta ser poeta, também não consegue. Tenta ser filósofo, também não dá certo. Aí no fim mais para frente, ele inventa de criar um tal do emplastro que vai ser uma espécie de um remédio para a tristeza, que vai acabar com a tristeza das pessoas. E aí ele começa a mexer nesse tal desse invento, né?
E ficou o tempo todo pensando sobre isso, no tal do emplastro e tal, até que uma noite ele vai dormir pensando nisso e acaba esquecendo a janela aberta. O tempo muda, ele pega uma pneumonia horrível e morre, né? E aí é depois de morto que ele escreve toda essa história, né? Mas aí o que se tira de toda essa representação? O Machado mostrando ali quem era a elite brasileira, sem nenhuma idealização, né? Ele já vai mostrando que é uma elite horrível, uma elite podre, cheia de hipocrisia, cheia de crueldade, né? Porque o Brás Cubas foi uma criança cruel e depois continuava sendo. O que ele fez com a Eugênia, ele simplesmente some, né? Quando ele descobre que ela é manca, ele desaparece da fazenda sem dar a menor satisfação, né? E ele é um fracassado, assim, em termos de... Ele não fez nada, ele não concretizou absolutamente nada na vida, mas sempre viveu do status social, né? Exatamente como é a nossa elite atualmente, né? O Brás Cubas, ele não é nada mais, nada menos do que a elite brasileira no que ela sempre foi e no que ela continua sendo. E aí, no fim, ele ainda ironiza com o leitor. Ele, no último capítulo, é como se ele falasse assim: Ei, você aí, você pensa que, apesar desses fracassos todos, isso foi ruim para mim? Não, porque eu morri. Eu possuía 300 contos de réis, isso era uma fortuna, e eu nunca precisei trabalhar. Então, isso é a essência da nossa elite. Era essa elite que, né, começava, estava ali se formando, né, a burguesia brasileira, ela vai mudando, né, daquela aristocracia rural, se transformando na burguesia urbana, como eu falei, e vai sendo isso aí, né, maltratando os escravos, sendo preconceituoso, sendo corruptor e sugando as energias alheias, né? Acumulando riquezas sem fazer nada, vivendo do trabalho dos outros. E é por isso que o Memórias Póstumas é considerado um livro atemporal, né? E é o grande romance brasileiro, porque ele é uma síntese da nossa formação social, né? Da elite brasileira. Depois o Machado escreve, na sequência, um outro livro que é muito importante, é um romance menor, alguns chamam de novela, né? Outros dizem que é um conto ampliado, é o Alienista, onde ele vai também fazer duras críticas à questão que também está na nossa formação social, de confundir o público com o privado, né, de se apossar do que é público e torná-lo privado, torná-lo seu, né? É a história do Simão Bacamarte, que é um cara assim, e o Machado vai criticar a exacerbação de determinadas teorias que dominavam aquele momento, né? Então, assim, o Simão Bacamarte é um médico que de repente ele começa a diagnosticar a loucura nas pessoas, ele cria um asilo, o chamado Asilo da Casa Verde, e começa a pôr a cidade toda lá dentro. Mas isso aí é um mote para o Machado de Assis já falar de corrupção, dessa apropriação, né, do privado, apropriação do público pelo privado, né? Tem um momento muito interessante no texto, em que a Câmara Municipal se reúne para tentar prender o Simão Bacamarte, achar uma solução para tirar o Simão Bacamarte de cena, porque aquela coisa tinha chegado assim ao absurdo total, a cidade quase toda estava dentro do asilo da Casa Verde. Aí só que tem uma reviravolta lá, uns conchavos,
e o pessoal que estava contra o Simão Bacamarte acaba sendo convencido, eles recebem uma grana e acabam sendo convencidos a não fazer nada. Então, ali também está já o nascimento, né, de situações que agora, no século XXI, a gente vivencia e acha que são novas. Só que não. A origem delas é bem antiga, e o Machado, com toda a sua maestria, né, com toda a sua genialidade, ele já começa ali a representar com muita profundidade. Depois ele lança o Quincas Borba, e é interessante que o Quincas Borba ele já aparece lá no Memórias Póstumas, né, como um amigo do Brás Cubas. Só que aí ele conta a história desse personagem, que era um cara também rico, ficou meio doidinho, criou uma filosofia maluca, que ele chamava de humanitismo. Depois ele acaba morrendo e deixa toda a fortuna dele para o cara que cuidava dele, que chama Rubião, e para o cachorro, né, o que tinha o mesmo nome dele, o Quincas Borba. Ele deixa para Rubião a incumbência, a missão de cuidar do cachorro, mediante assim, ó, você vai receber a fortuna mediante cuidar do meu cachorro. E o Rubião fica ali com o cachorro, mas resolve sair do interior e morar na corte. Só que mal ele chega lá, aliás, no caminho ainda, no trem, ele conhece um casal da classe média, né, tentando ascender socialmente, se tornar burgueses, mas que também não gostavam do trabalho, né, e vem no Rubião assim o otário, né, e passam a dar um golpe nele, até que realmente eles deixam o Rubião completamente sem nada, a Sofia e o Palha, eles tiram todo o dinheiro do Rubião e aí ele volta para o interior, onde ele morre junto com o cachorro. Esse é um romance trágico do Machado de Assis, assim, é bastante comovente, né, a história, mas ali ele também mostrando essas mazelas, né, sociais. A questão dos golpes, aí que também não são novos, né? A gente também tem vivenciado golpes atrás de golpes, essas coisas também não são novas na nossa sociedade, né? Eles enganaram perfeitamente o Rubião e tomaram todo o dinheiro dele. Depois, mais para frente, o Machado lança o Dom Casmurro, né? Esse aí já quase virando o século, ele lança o Dom Casmurro, também considerado uma das suas obras-primas, inclusive porque tem um enigma no livro que perdura, né? O Dom Casmurro ele já tem mais de 100 anos e esse enigma perdura, é estudado profundamente nas faculdades de letras, não só no Brasil, como em vários outros países, né? Tem a grande pergunta, são os três personagens, Bentinho, Capitu e Escobar, né? O Bentinho e o Escobar eram grandes amigos, o Bentinho se casa com a Capitu, em determinado momento ele cisma que era traído pela Capitu junto com o Escobar. Só que isso nunca fica provado, né? E fica a grande pergunta, a grande indagação. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Até hoje, todos os estudos e tal, várias teorias para isso, e o romance perdura até hoje. E ali ele também vai criticando valores da sociedade de então, né? Ele vai mostrando ali também outros aspectos da burguesia, criticando as questões do casamento romântico e por aí vai. E no final ele ainda escreve um último romance, já que é publicado já no ano, um ano antes da morte dele, que chama Esaú e Jacó, onde ele vai criticar a questão da república, porque eu falei, né, que ele era abolicionista e republicano. Só que a república vem para o Brasil através de um golpe. Os golpes também não são novos nesse país, né? A nossa história está cheia deles. E a república nasce com um golpe.
não foi exatamente como aqueles abolicionistas que a gente vem conversando, né? O Patrocínio, sobretudo, José do Patrocínio, o Joaquim Nabuco, todos eles, né, que eram abolicionistas, o Machado, todos não eram o jeito que eles queriam que a República chegasse ao Brasil, mas ela chegou por um golpe de um grupo militar, descontente com salários deles, da corporação. Então, vem assim inesperadamente e, né, em vez de trazer melhorias, ela traz uma série de problemas. Né? Já tinha ali, já tinha acontecido a Lei Áurea um ano antes, a situação econômica estava muito agravada, porque a população escravizada foi abandonada à própria sorte, como a gente já falou, né, em outros encontros, foi colocada nas ruas, então aquele contingente de trabalhadores negros sem moradia e sem ocupação, sem trabalho, e o caixa falido, né? Completamente falido. Já vinha na falência lá por causa da Guerra do Paraguai, o endividamento, e aí já nasce ali uma república problemática, nasce de um golpe e com todos esses problemas, né? E os que tinham apoiado se afastam. Então, o Machado de Assis vai trazer isso, esses questionamentos todos no livro Esaú e Jacó. E ainda tem um último livro, que é o Memorial de Aires, é um livro assim, de memórias e tal, onde ele também vai falar já desse Brasil republicano, mas que é publicado após a morte dele. Ele deixou pronto e é publicado após a morte dele. Juntamente com os romances, ele também lançou uma imensidão de contos. São cerca de 200 contos, onde ele trata de todas essas questões, né, que a gente está discutindo aqui, focando sempre nessa representação da realidade brasileira de então, né, e focando na elite, né, criticando os valores da elite, criticando a questão da escravidão, ali ainda presente, né, na década de 80, ele ainda, e depois as mazelas dela, né, como num conto Pai contra Mãe, né, onde ele começa contando que a abolição, se não resolveu tudo, mas pelo menos alguns ofícios horríveis ela retirou, né, como o de apanhador de escravos, né, tinha essa figura que ficava caçando os escravos fugidos para levar de volta para os seus senhores. Então ele começa o conto assim e conta uma história horrível, né, de um caçador de escravos que acaba caçando uma escrava e ele leva de uma forma tão violenta essa escravizada de volta para o seu senhor que ela sofre um aborto, né? E praticamente morre ali nas mãos do caçador de, de escravizados. O Machado vai falar, ele está sempre se posicionando contra, né, a escravidão. Nos contos a gente vai encontrar muito isso. Esse é um dos exemplos, né? Mas a gente vai encontrar outros, onde ele está sempre dando aquela deixazinha assim, falando contra, deixando o posicionamento dele ali. Ele vai nos falando sempre através de toda essa obra, né, Cristina? Sim, Professora Cristina, da violência que representou e que representa esses mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Eu teria assim, uma questão para te perguntar dentro de. Eu estou aqui silenciosamente apreciando toda essa explanação, pensando na importância, mais uma vez, de falar de Machado de Assis, um homem negro, um jovem que soube se posicionar com tanta veemência dentro
nossa sociedade, do ponto de vista da escrita, como que isso é um poder. Você poder escrever, poder deixar para gerações tudo aquilo que estava se passando e que se passou. A questão da corrupção, né? A questão do golpe, que não tinham esses nossas nomenclaturas, mas através da obra dele a gente já observa que isso existe no nosso país desde a sua Constituição. Como que a elite brasileira ela se posiciona em relação à escravidão e sempre se posicionou, como que nós vivemos até os dias de hoje uma massa ainda de pessoas excluídas. Nós temos aí diversas leis importantíssimas que falam sobre o direito nosso, por exemplo, né, que nos traz aqui a educação e a nossa luta que é recorrente. Nós temos o direito de estar, mas nós queremos também o direito de aprender. E que venham mais Machados de Assis, que venham mais. Por isso que nós estamos aqui, para que venham mais Machado de Assis, que consiga retratar, através da sua escrita, do seu posicionamento abolicionista, tudo aquilo que representa a nossa sociedade, e falar isso com propriedade, que é o que Machado fez tão bem. Cristina, dentro de tudo isso que você falou, a respeito do realismo, do posicionamento de Machado de Assis, existiu, ou ele faz parte dessa corrente mais radical do realismo? Nós podemos colocar Machado de Assis como radical? Ou existe outros que fez uma criticidade tão grande dentro desse contexto aí, evidenciando as mazelas da nossa sociedade e da forma violenta como a elite brasileira se posiciona em relação aos trabalhadores? Olha, essa corrente mais radical, Magda, na verdade, é porque assim, o Machado de Assis, ele optou por uma representação da sociedade, da elite, né? Ele optou por essa representação da elite nos contos principalmente nos romances, sempre atacando ali, né? E mostrando essa desigualdade imensa, né? No Brasil. E mostrando, atacando também as questões assim do íntimo humano. Ele mostrando que o ser humano tem essas facetas, né, negativas, da falsidade, da traição, da corrupção. Ele atacou por ali, né? Mas essa chamada corrente mais radical do realismo é radical no sentido de que ela fez uma opção não de representar essas questões, mas representar outras questões que estavam dentro dos pressupostos do realismo, que era assim muito ligada às teorias cientificistas. Ainda que houvesse uma crítica ali do preconceito, da situação, mas assim eles referendavam as teorias que dominavam a época, tanto teorias filosóficas quanto teorias científicas. Então, entre elas, uma teoria que vigorou muito nesse período aí, né, nessas últimas décadas do século XIX, é a chamada teoria determinista. Essa teoria foi criada também na França por um filósofo chamado Hippolyte Taine, onde ele falava que o meio onde a pessoa vive, o sujeito vive, aquele momento e a raça ou a condição social dela são determinantes da vida dele. E ele não pode escapar daquilo. Ele está condicionado, ele está fadado a ser aquilo. Então, em vez de explicar, por um lado, né, a questão dessas mazelas a que o ser humano estava exposto, pelo lado social, como
fez lá o Machado de Assis, né? Ou pelo lado mesmo, né, de que o ser humano tem essas coisas, carrega em si essas coisas, eles explicavam mais pela questão do fatalismo. O homem é um produto do E meio. exatamente. E isso acabou também gerando problemas lá para frente. Lá nas primeiras décadas do século XX, isso aí vai ter um reflexo bem negativo, né? Que essas correntes trouxeram. Embora os autores que trabalharam, que são ligados a elas, eles também trouxeram uma contribuição importante, porque eles trouxeram temas que eram tabus naquele momento, né? Se o Machado mexeu muito ali com a questão de criticar os casamentos por interesse, né? Muita traição, muito adultério e tal, eles vão levar isso a caminhos muito mais radicalizados, né? E três escritores aí se destacam: o Aloísio Azevedo, o Adolfo Caminha e o Júlio Ribeiro, e o Raul Pompeia. Então, eles vão sempre centrar as narrativas assim, vão mostrar que o meio é que vai corromper aquele ser humano, mas que no fundo, ele já estava fadado àquilo por ele pertencer a uma determinada raça ou a uma determinada classe social, e que é impossível romper com aquilo. Então, é esse o problema dessa corrente realista, né? Essa impossibilidade de rompimento com aquilo. Então, o Aloísio de Azevedo, por exemplo, ele vai trazer ali no o livro dele de estreia, que chama O Mulato, ele coincide, ele é da mesma época do Brás Cubas, ele também é 1881. Ele vai trazer a história de um mestiço, né? Um filho de um rico fazendeiro branco que teve um filho com uma das suas escravizadas, né? Ele é um rapaz bastardo. E ali é meio que escondido pelo pai, ele não sabe direito quem é a mãe e tal. Ele é criado por um tio, depois o pai morre, a mãe dele, a escravizada, também morre e tal. Ele volta ali para aquela fazenda, aí se apaixona pela prima, mas aí o tio não deixa porque ele tem origens negras, né? A moça já tinha um noivo, eles tentam fugir da fazenda, mas ele é morto pelo noivo da moça. Então, ali ele quer mostrar que a condição dele, né, de filho bastardo, de miscigenado, né, de mestiço, não ia dar em outra coisa, que o destino dele era aquele mesmo, era a morte. Só que não, né? Aquilo ali, tudo aconteceu por contingências sociais, e não porque estava escrito no destino dele, digamos assim, né? Esse é um dos problemas dessa corrente chamada radical dentro do realismo, Do né? realismo. Essa ligação exacerbada, extremada com essas correntes de pensamento, né? Filosófico e científico da época. O outro autor, o Adolfo Caminha, ele também vai escrever um livro chamado Bom Crioulo, né, cujo o protagonista é um homem negro, só que era um homem negro homossexual, que se apaixona por um rapaz branco, né, e acaba assassinando esse rapaz e sendo preso. Então, aí de novo a questão, né, porque ele era negro, porque era um ex-escravizado, que tudo isso aconteceu, que terminou nessa tragédia toda. Quando, né, as questões passavam por outro lado, né, mas é levado assim.
E o Júlio Ribeiro, com o romance dele A Carne, esse também causou um grande escândalo. As pessoas eram proibidas de ler o romance e tal. A história de... Aí já não tem pessoas negras e tal, mas é centrado em questões assim, digamos, de taras, né, de obsessões. A moça acaba levando o amante à morte, né? Era uma mulher assim bastante sexualizada, acaba levando o amante à morte, né? Ele fica muito doido, vê que ela não vai ficar com ele e acaba levando ele à morte. Então, a mesma coisa. Aquela mulher estava fadada a ser assim, porque os pais, né, também eram frutos de uma relação pecaminosa, etc, etc. Então, essa já é uma exacerbação muito grande. E o Ateneu, a mesma coisa, né? O Raul Pompeia centra a história num colégio interno, é aquela questão do o homem é fruto do meio. Aí no colégio acontecem coisas também, né? As pessoas ali acontecem abusos, muito bullying, abusos sexuais dos estudantes mais velhos sobre os mais novos. E aí são todos brancos, né? Existem pessoas negras e tal nesse romance, mas aí também vem a questão de que aquele momento que reuniu aquelas pessoas todas ali e aquele meio, né, corrompido, foi o estopim para que tudo aquilo acontecesse. Inclusive, o livro termina com o colégio incendiando, né, e várias pessoas morrem dentro lá do Ateneu. Então, é uma exacerbação desse pensamento que circulava ali também, paralelo a esse outro lado do realismo, né? Da crítica violenta à elite que se formava. Particularmente a corrente que eu gosto mais, né? Ali Eu com também, o Machado de Assis, que eu também me né? identifiquei mais. Foi essa corrente também, Uhum. esse ponto de vista que. Ponto de vista não, na verdade é uma, é uma narrativa da nossa sociedade, né, que Machado nos traz dentro do realismo. Agora, Esse, uma questão que eu queria te perguntar, desculpe te interromper, Machado de Assis, ele sofreu críticas, ele foi censurado, ele foi perseguido alguma vez, ou várias vezes, por esse posicionamento dele, porque dentro da nossa construção histórica, social, a gente vai percebendo também que Machado de Assis, por um longo tempo, e as pessoas que estão nos assistindo, que me perdoe, mas houve também uma tentativa de branqueamento do isso, Machado de Assis. Machado de exato. Assis, por muito tempo, foi tratado assim, como autor que não, não tentaram esconder as origens social do autor, porque é Então, muito difícil uma sociedade com racismo estrutural como a nossa considerar que um dos grandes pensadores, né, da literatura é um homem negro de origens pobres, como foi Machado de Assis. exato. Então, Magda, o fato de ele ter casado com a Carolina, é, e foi assim, um casamento verdadeiro, né? Não havia interesse naquilo, mas as pessoas já começaram a considerar, olhar de uma forma mais respeitosa, né? O fato de ele trabalhar na imprensa nacional também já criava um certo respeito. Mas ainda assim, não se referiam a ele como um negro, né? Tanto que algumas imagens do Machado de Assis dão a impressão, alguns retratos que foram feitos dele, né, pinturas,
dão a impressão de ele ser um homem branco. Sim. Essa coisa foi sendo, não por vontade dele, mas assim, é como aquela coisa toda, essa escrita genial, né? Esse domínio da técnica narrativa e da língua também. As pessoas falam, o Machado é muito difícil, mas é porque ele escrevia dentro de um português perfeito da época dele, né? Não é difícil, a gente pode ler tranquilamente, os estudantes É ficam acessível, assustados. né? Ele é acessível, é possível compreender perfeitamente, né? A gente vai traduzindo aquelas coisas que a gente não conhece, aquelas palavras de uso corrente na época. Inclusive, muitas palavras que a gente acha que são super rebuscadas e tal, não, eram até palavras coloquiais na época dele, né? Só que é de um português do século XIX, mas ele tinha todo esse domínio, né, esse domínio profundo da língua e da técnica narrativa. Então, como entender aquilo? Né? Mesmo os que compartilhavam com ele, esses outros intelectuais, como entender aquilo? Né? Que um homem com essa origem, um homem negro, pudesse dominar aquilo tudo. Então, assim, ou não se tocava no assunto, né? Essa ocultação, essa invisibilização, né? Já aparece aí, e, e se representava, né, se procurou representá-lo, né, para a posteridade, né, através das pinturas, dos retratos pintados, acentuando traços brancos. É bem verdade que ele tinha alguns desses traços brancos, porque a mãe dele era branca, né? Como eu falei, ela era uma portuguesa. Ainda que fosse uma mulher bem pobre, ela era lavadeira lá na chácara lá do senador, né? Mas ele tinha de fato esses traços brancos. Então, esses traços eram que foram ressaltados nessas pinturas. Agora, foram descobertas fotografias, porque aí quando ele, já no século XX, né, próximo a ele morrer, a fotografia já existia. E foram descobertos há alguns anos atrás, há 20 e poucos anos, fotografias do Machado que mostram que realmente ele era um homem muito negro, né? E aí vem desconstruindo essa ideia que se fez por muito tempo, esse apagamento, é lógico, eu imagino até que pelos próprios pares dele, né? Até os próprios amigos lá das rodas intelectuais, em sua maioria brancos, né? Exceto patrocínio, mas a maioria, a grande maioria ali, eram brancos, né? Talvez também, né, Cristina, uma hipótese, a gente não sabe, essa tentativa de branqueamento da imagem de Machado, além da questão mesmo de negar, é, é um preconceito, é o racismo brasileiro de negar as origens dele, acreditar que um homem vindo das classes, né, pobres, trabalhadores, pudesse ter um gênio nos representando aqui, Exato, uma sociedade totalmente exatamente. escravocrata, Uhum, talvez também pensando que, tentando fazer um branqueamento forçado de Machado, ele fosse melhor aceito, não sei, na sociedade uhum. escravocrata como a nossa, com viés altamente escravocrata, não sei, mas eu penso que a primeira hipótese é a que nós podemos pensar sobre ela mesmo, né? Exato, exato. Aceitação de Uhum. uma figura tão expressiva, tão importante. Uma coisa que eu quero também, antes da gente finalizar essa brilhante roda, parabéns pela explanação. Fiquei encantada assim, de conhecer um pouco mais sobre Machado de Assis. Eu, assim, dentro das memórias, né, que eu estou lembrando aqui, puxando a memória das leituras que eu fiz do romance Brás Cubas, a impaciência, pelo menos essa foi a impressão que eu tive com Machado de Assis, com aquele personagem que ele criou. Ele tinha um pouco de
com paciência. Tanto é que algumas partes do livro, você me corrige aqui, por favor, ele manda a gente fechar o livro está Sim, chato. exatamente. Feche Ele esse faz muitas livro, provocações ao leitor. muitas provocações do leitor. Me parece um pouco de paciência com aquilo, porque a gente sabe que a sociedade brasileira, infelizmente, e quem está nos assistindo não tem a necessidade de concordar ou não com o que nós estamos discutindo aqui, mas ela é pautada exatamente nisso, da exploração de uma minoria sobre uma grande maioria. E eu quero deixar mais uma vez claro a importância de nós acessarmos a educação. Ter acesso à leitura, à escrita, com competência, com qualidade. A nossa luta vai ser sempre essa, que venha o mais Machado de Assis, com toda essa ironia, com toda essa poética dele, com todo esse realismo, falando das periferias, o lugar de fala do Machado de Assis. E, caros estudantes, é a periferia. Caros estudantes, o lugar de fala de Machado de Assis é a favela, é o lugar da subalternidade, é o lugar do acesso também. Isso que o Machado de Assis nos coloca, né, professora Cristina? É o lugar do subalterno, Sim. mas que Então, e veja a resistência dele e resistência. o desejo, assim, de conhecer, de aprender, né? Eu falei que ele aprendeu um pouquinho de latim com o padre, a cada um ele ia pedindo um pouquinho de ajuda, e indo adiante, né? Indo um passo. Depois aprendeu com o padeiro um pouco de francês. Aí isso permitiu que ele pudesse ler em outra língua, né? Depois, com a Carolina, a mulher dele, ele aprendeu inglês, né? Ela sabia inglês fluentemente, ensinou, ele aprendeu inglês, então ele já pôde ler outras coisas em outras línguas. Então, assim, esse desejo da leitura, né? E que se transformava na escrita dele, é uma coisa impressionante, que a gente deve ressaltar sempre, né? Esse desejo do conhecimento é uma coisa importante, né, professora Magda? A gente precisa Exatamente. formar bons leitores para que esses bons leitores formem a sua própria visão de mundo, tenham as suas próprias ideias, né? E foi o que aconteceu com Exatamente. o Com Machado de Machado de Assis. Assis, ele se apropriou desse lugar, que por muitas vezes Isso. também, pessoal, a leitura e a escrita sempre foi vista, até hoje, de uma certa maneira, como lugar Uhum. daqueles iluminados. E não é bem assim. Nós temos que criar essa mentalidade que direito de aprender é de todos nós. O acesso, Então, ele é importante. E o sucesso também, das nossas isso. crianças, dos nossos jovens, nossos adolescentes que estão nas escolas. Isso tudo é importante. Machado de Assis, eu gostei muito também, professora Cristina, quando você coloca aqui para os nossos estudantes que Machado de Assis não é um autor inacessível. Machado de Não, Assis absolutamente. escreve, a forma como ele escreveu, a linguagem normativa da época, é, é, foi de uma certa maneira, ele entendeu ali as normas cultas ali, e até algumas vezes, como você falou, ele usa essa linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia, mas Uhum. ele não, eu acho que Machado de Assis também a gente pode dizer que ele não teve nenhum temor em aprender a ler, a escrever, se apropriar disso como uma ferramenta de luta. É o que nós precisamos também. Embora nós sabemos as dificuldades que é para a classe trabalhadora concluir estudos, permanecer na escola, ter sucesso na escola, aprender. Nós sabemos as dificuldades. Nós sabemos as dificuldades principalmente dos Uhum. adolescentes periféricos, que muitas vezes têm que optar, ou estudam, ou trabalham, então muitas vezes ele tem que optar pela sobrevivência. E essa sobrevivência é o pão de cada dia. Machado de Assis, nas suas escritas aqui,
Todos esses livros que a professora Cristina acabou de falar sobre, ele, de uma certa forma, vem demonstrando isso para nós, a dificuldade das classes trabalhadoras. E nós não queremos que ninguém desista. Por favor, nós não queremos. É um apelo que nós fazemos para todos vocês que estão nos assistindo agora, que não desista do seu sonho. Vocês vejam que o Machado, ele estudou pouco, né? Mas ele não Sim, desistiu de aprender, em momento algum. Quando ele era tipógrafo, eu falei, né? Ele aproveitava e ficava lendo. Ele ia montando os livros, né? E aproveitava e ficava lendo loucamente. Ele podia fazer aquilo de forma mecânica, mas não. Ele fazia de forma muito cuidadosa, muito atenta, e ia lendo assim loucamente os textos. Então, aquela sede de aprendizado se refletiu nessa escrita magnífica, né? Nessa produção textual que ele deixou. É um patrimônio imenso que ele nos deixou, né? Um patrimônio literário grandioso, do qual e a uma gente deve se escrita orgulhar muito, muito muito, mesmo. uma escrita atemporal, como você falou, que ele escreveu, Atemporal. mesmo da forma do contexto histórico da qual ele viveu, mas o que ele escreveu naquela época remete até os dias de hoje. Toda, como a sociedade se estrutura, Uhum. uma sociedade de exploração ainda, de tentativa de invisibilidade da população negra, Sim. as formas como que as pessoas se relacionam umas com as outras. Machado de Assis critica esse amor romântico. Machado de Assis, ele não tem muita paciência, eu percebo. Isso é a minha visão, viu, Isso. professora Cristina? Ele Com critica o tudo amor isso, ele não tem interesseiro, muito. né? Ele critica o Interesseiro, não é amor romântico, interesseiro né? É disfarçado de interesseiro, amor de romântico. romantismo. As amizades Exatamente. interesseiras também. Perfeito. Tem vários contos dele onde ele Exatamente. foca nas amizades interesseiras que existem, né, em sociedade, principalmente numa Sim. determinada classe social. As amizades não são verdadeiras, né? Aí ele vai mostrando. Aí quando o cara cai em decadência, tem um conto dele muito interessante sobre isso. Os amigos se afastam, né? Aquelas coisas montadas assim, no interesse e no dinheiro, né? No status. Então o Machado vai criticando tudo isso, vai mostrando ali, né? E aí E, a gente con- vê que e essas coisas não são novas. E ainda tem mais, a ironia dele, né? O humor é tão grande que ainda rende boas risadas, a gente ainda ri muito, né? E tem edições dos livros do Machado que tem essas palavras que são consideradas difíceis, inacessíveis, não sei o quê, tarará, que são muito ligadas ao século XIX, tem o rodapé explicando o que que é. Então, não é inacessível né, o texto, a literatura do Machado de Assis. Eu recomendo muito, né? eu também recomendo muito. Isso, a pessoa lendo o primeiro, ela vai querer ler todos, ela vai gostar muito, né, dos textos dele. Eu quero ainda Exatamente. ressaltar que esses outros escritores que eu mencionei, né, dessas correntes mais deterministas, dentro do realismo, eles também são excelentes escritores, as narrativas deles são envolventes. São Agora, o importantes também. problema é que depois isso aí vai causar um impacto, porque né, a literatura ela serve de base para muita coisa, e principalmente naquele momento que a gente não tinha outras Outras mídias, fontes, né, né? Uhum. outras fontes, então ela vai repercutir muito fortemente no íntimo das pessoas. E aí vai ter esse probleminha que lá nas primeiras décadas do século XX vão ser muito problemáticas, né? Vão causar danos terríveis. Essas correntes, né, filosóficas que surgiram aí no final do século XIX e que alguns autores se basearam muito nelas para escrever os seus textos. Mas não deixam de ser narrativas envolventes,
algumas já bastante vanguardistas, né, como o Bom Crioulo, lá do Adolfo Caminha, que ele vai focar no casal homoafetivo, né? Quem É, poderia pensar nisso em 1890, né? Um autor ali escrevendo sobre isso, ainda que de uma maneira meio torta, né? E principalmente para o olhar, para o nosso olhar de hoje, né? O olhar contemporâneo. A mesma coisa lá com a carne, do Júlio Ribeiro, né? São livros assim muito além da sua época, muito além da sua época, né? A personagem lá, a Lenita, ela é uma mulher totalmente solta, totalmente liberta assim, dos padrões. Só que no final ela acaba se encaixando, porque aí fala mais alto o quê? O dinheiro. Ela era uma mulher muito rica, né? E o tutor dela fala, olha, você só vai receber a grana se você casar com fulano de tal. Aí é por isso que ela larga aquele amante lá que acaba se matando por causa dela. Então, assim, mas ela é uma mulher totalmente, é, sabe, liberada. Ela vive a vida dela, ela viaja por vários lugares, ela não se compromete com nada, então ela já é uma mulher bem diferente do que se pensava ali com daquelas viés, mulheres no o período, né? professor Cristina, um viés bem feminista que não se enquadrava de jeito nenhum assim, no formato, Isso. né, de uma donzela, de Então, uma mulher naquele tempo, né? exatamente, isso. Que não Ela se nadava enquadra. nua, ela montava cavalo, então, assim, ia para onde ela queria, né? Um dia ela estava no Brasil, outro dia estava na Europa, porque era uma mulher muito rica. Mas para ela receber o restante da fortuna, havia uma cláusula lá no testamento que era necessário que ela casasse com um determinado cara também da alta burguesia. Então ela vai e larga o amante, que ela até gostava muito dele, né? Não dentro de um amor romântico, assim, de um amor mais carnal, mas ela gostava dele, né? E o abandono leva à tragédia final do livro, que é a morte do cara. Nossa, e por Mas, falar né, em... são questões pode... assim fortes, né, trazidas ali, só que de uma maneira que hoje, pelo nosso olhar, já não seriam estudadas dessa forma, né? Sim, mas teria outros aspectos que nós teríamos que considerar. Por falar em Uhum. livro, e nós já estamos caminhando aqui para o final dessa roda de conversa tão bacana, tão interessante, que eu espero quem está nos assistindo ou irá nos assistir, só lembrando que nós estamos ao vivo, mas essa roda de conversa ela está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no nosso Instagram e nas nossas redes sociais também. Só anunciando também, antes que a gente se despeça, professora Cristina, e daqui a algumas semanas nós iremos dar um spoiler, tá? Uma primeira discussão, uma primeira roda de conversa também específica do livro Capitães de Areia, aí que é o livro exigido, aí, sugerido também, né, sugerido pelo exame aí de Cefet 2022. Eu estou, assim, também, mais uma vez, como eu estava muito ansiosa para essa aula específica sobre o realismo, falando de Machado de Assis. Eu sei que nós não demos conta de terminar tudo sobre esse belíssimo autor, mas foi muito promissor, foi muito interessante essa aula, esse quarto encontro. Capitães de Areia, de Jorge Amado, né? Uhum. Falei certo o nome? Falei certinho, Cristina? Pelo avançado Falou da hora aqui, a gente começa a tropeçar nas Jorge Amado. palavras. Uhum. Jorge Amado, baiano. E eu confesso que eu ainda não li esse livro do Jorge. Eu comecei a ler este livro hoje, tá? Não tinha lido ainda, por curiosidade, por
organizando aqui um encontro que seja como esse, um belíssimo encontro também. Olha, nós temos, hoje nós esgotamos toda a nossa proposta dessa quarta roda. Eu quero agradecer você, professora Cristina, gratidão pela parceria, pela dedicação, pelo carinho que você tem aqui com o Uniquilombos. Embora não esteja presente, eu quero agradecer ao nosso amigo Pedro, que foi a pessoa que indicou você para estar conosco aqui na roda. Uhum. Quando tiver oportunidade, mando um grande abraço para Pedro. Gustavo também, um outro amigo nosso, também todos os professores estão junto conosco aqui, se não estão presentes nesse momento, no pensamento e torcendo para que o nosso trabalho cada vez mais ele melhore e alcance mais pessoas. Eu tenho certeza que sempre será de grande valia todo esse esforço que nós estamos fazendo para levar a educação, a literatura para aquelas pessoas que se interessam. Muito obrigada, Gabriel, que está conosco até agora. E você também, Cristina. Um bom descanso para você, boa noite, muito obrigada. E todos os estudantes que estão assistindo aqui esse trabalho nosso. Eu é Muito que obrigada. agradeço sempre, porque, como eu falo, né, eu adoro falar sobre literatura, né, adoro falar sobre esses textos, né, que são muito, como a gente falou, né, eles trazem dados muito preciosos para que a gente possa pensar sobre a gente, né, pensar sobre o Brasil, pensar sobre nós brasileiros, o que é ser brasileiro, né? Então, eu é que agradeço nesses nossos encontros aqui nas quartas-feiras e lembro que o realismo ele é sempre cobrado no Enem, né? E o Machado de Assis com o Brás Cubas. Ele já caiu muitas vezes em várias edições do Enem. Exatamente. Eu lembro que 2000 e... Não, eu já sou um pouquinho mais antiga que nossos jovens estudantes aqui, mas Machado de Assis esteve presente no vestibular. E antes não era Enem, viu, pessoal? Enem, embora já tenha um pouquinho já que já está acontecendo, mas antes não tinha o Enem. O professor da época não era Enem, era vestibular para cada uma universidade. Em 1995, eu, vestibular de Sosa, o Enem, desculpa, o vestibular, caiu a obra de Machado de Assis. Então, foi muito Sempre importante, com cobrado. muito sempre cobrado. O Uhum. saudosismo lembrar, e é muito importante falar sempre, porque não é cobrar por quebrar, né, Cristina? Nós estamos falando o tempo Não, todo, não. mas é um Uhum. aprendizado. Todos nós sabemos, todos, um pouco parte, eu digo parte, porque nós não temos condição de saber tudo, Uhum. mesmo porque muitas coisas sobre o autor ainda terão que ser descobertas, estão por serem descobertas. Isso, ele Toda ainda essa continua em contribuição, estudos. O ele Machado de Assis continua em é estudo estudo permanente, sim. permanente. Como diz a rapaziada, o cara é bom mesmo. Gente, uma Sim, boa noite, senão é nós o vamos tornar a cara, falar mais coisas. É o cara. é o cara. Cara, é bom mesmo. Cristina, boa noite, salve, muito obrigada, Boa Gabriel. noite, professora Bom Magda, boa descanso para noite, Gabriel. vocês. Muito obrigada. Boa Muito noite. obrigada a Boa noite a vocês. todos, Um grande todas e todes. abraço. Um grande abraço. Obrigada. Um grande